Boa tarde a todos. Meu nome é João Cipriano. A minha ideia aqui é passar um pouquinho, dividir com vocês o entendimento que o escritório, e eu especificamente tive na mudança promovida no Simples Nacional. Tá? Ela é uma mudança que adveio bastante recentemente, em virtude de uma lei complementar de 2016, mas que trouxe os efeitos apenas a partir de 1º de janeiro de 2018. Ou seja, agora nós já estamos sob a orientação dessa nova lei complementar. Então ela trouxe uma nova forma de apuração dos tributos para aqueles que optem pelo Simples e que, infelizmente, essa forma, na maioria dos casos, ela trouxe um incremento substancial de tributação. Então a ideia aqui é fazer algo de uma maneira bastante prática e objetiva para que vocês tenham a ideia do que foi a mudança, quais os principais fatores que foram alterados e a repercussão efetiva disso na apuração e cálculo dos tributos. Como eu disse, quem trouxe essa alteração foi a Lei Complementar 155 de 2016 e ela deu o prazo de vigência apenas a partir de 1º de janeiro de 2018, é algo um pouco incomum, mas em tese foi dado o ano de 2017 para que os profissionais em tese teriam uma forma de se adaptar às inovações trazidas por essa lei. Entre outras alterações, ela aumentou o limite da receita bruta para os adeptos do Simples de 3,6 para 4,8 milhões. Ela criou uma figura de uma parcela a deduzir, que é algo muito similar àquilo que nós temos na apuração do imposto de renda da pessoa física. E também ela alterou um pouco a forma como as alíquotas são aplicadas. Antigamente você tinha uma alíquota nominal que você aplicava sobre a tua faixa de receita. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem uma alíquota nominal que você calcula e chega a ser uma alíquota efetiva. Então, como eu disse, a partir de 1º de janeiro de 2018 é que essas inovações passam a ter eficácia. E a maior novidade talvez seja que trouxe o fator R. O que é o fator R? É folha de salários. Ou seja, a legislação agora ela pressupõe que, para que você verifique a forma como a sua empresa será tributada, você tem que fazer um cálculo tomando por base a folha de salário da sua empresa. Mais adiante eu vou explicar um pouquinho mais, vai ficar bem claro. E o que se entende prioritariamente como folha de salários? E aí diz, a legislação que é o montante pago a título de remuneração à pessoa física decorrente do trabalho, acrescido do montante de contribuição previdenciária, INSS e FGTS, e também as retiradas a título de prolabore. Mas não se permite incluir eventuais distribuições de lucros aos sócios. Tá? Então, regra geral, é o conceito básico de salário. Então, isso é importante a gente guardar só para entender onde que esse fator R vai influenciar na nossa apuração. Bom, então, como eu disse, até o final de 2017, a tributação das receitas de serviços de fisioterapia, elas não tinham qualquer relação com esse fator R. Independente da faixa de remuneração dos profissionais inseridos na empresa, a tributação era com base numa alíquota que se aplicava sobre a receita. Alíquotas variáveis de acordo com a progressividade da receita. A partir de 2018, então, essa Lei Complementar 155, ela veio e disse o seguinte, olha, vou trazer o fator R. E o que o fator R traz? Ele movimenta a tributação das empresas de um anexo que determina a forma de tributação da lei para um outro anexo. Ou seja, anteriormente, regra geral, os profissionais utilizavam o anexo 3 para fazer o cálculo da tributação. Hoje em dia, a depender do fator R, o profissional vai ter que fazer o cálculo com base no anexo 5. E esse anexo 5, sim, ele é mais gravoso em termos de aumento da carga tributária. O que seria o fator R, então? Basicamente, você vai dividir a massa salarial que a empresa teve, que a microempresa teve, nos últimos 12 meses, pelo valor da receita que a empresa teve no mesmo período. Ou seja, o total de salários pelo total de receita nos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração, ao mês que você está calculando. Então, se nós estamos calculando agora em janeiro de 2018,
você tem que pegar o salário e a receita dos últimos 12 meses, ou seja, do ano inteiro de 2017. Se você fizer esse cálculo, despesas de salário dividido pela receita, e esse cálculo resultar numa alíquota superior a 28%, a empresa vai continuar tributando com base naquele anexo 3 que eu havia comentado. E aí há uma mudança de tributação, mas ela não é muito gravosa. Contudo, se o salário dividido pela receita dos últimos 12 meses for inferior a 28%, há a modificação para o anexo 5. E esse anexo 5, como eu comentei, ele sim traz uma tributação um pouco mais onerosa. Bom, então, um aspecto interessante é que como o cálculo ele considera os últimos 12 meses, ele é um cálculo que vai se movimentando ao longo do tempo. Então, em janeiro de 2018, você pega os últimos 12 meses, ou seja, o período de janeiro a dezembro de 2017. Em fevereiro de 2018, você vai pegar o período de fevereiro de 2017 a janeiro de 2018. E assim sucessivamente. O que faz com que você, num mês, faça a tributação pelo anexo 3, no outro mês você possa estar pelo anexo 5. A depender da variação tanto da sua folha de salário quanto da sua receita dos últimos 12 meses. E aqui a legislação também tem um permissivo legal que diz que se a pessoa, se a empresa adotar o regime de tributação com base no recebimento, ou seja, regime de caixa, que é permitido, a empresa vai ter que fazer isso durante o ano inteiro, ou seja, optou em janeiro, caixa ou competência, ou seja, pelo recebimento ou pelo faturamento, duas alternativas. Se ela optar por uma, durante o ano inteiro ela deverá seguir essa mesma forma de tributação. Em janeiro do ano subsequente, ela pode rever e verificar se ela quer ir voltar para a competência ou continuar em caixa. Bom, como eu disse, além do fator R, também criou-se essa parcela deduzir. E esses valores, eles ficam mais claros de ter a percepção porque eles estão descritos expressamente tanto no anexo 3 quanto no anexo 5, de acordo com a faixa de receita em que a empresa se enquadra. E aí a receita vai aumentando e a parcela deduzir também vai aumentando. Bom, aqui eu quis trazer de uma forma bastante objetiva as mudanças, na verdade a diferença que você tem entre a tributação pelo anexo 3 e a tributação pelo anexo 5. Então eu fui aqui pelo limite máximo de cada faixa e demonstro a vocês a alíquota de cada uma delas. Então, por exemplo, pegando-se a primeira faixa, que o limite máximo é 180 mil, no anexo 3 anterior você tinha uma alíquota nominal de 6%. Se a pessoa for para o anexo 5, ou seja, se aquele fator R for abaixo de 28%, a alíquota sobe para 15,5%. Ou seja, nós estamos falando aí de um aumento de 158%. Isso se aplica para quem no ano calendário anterior teve uma receita de até 180 mil. Se a receita for de 180,01 até 360 mil, vai para a alíquota nominal no anexo 3 de 11,20% e para o anexo 5 de 18%. E notem que aqui a parcela a deduzir, ela faz com que a alíquota nominal ela mude. Então, de 11,20, com a aplicação de determinado valor, no caso aqui 360 mil, tirando-se o valor a deduzir, você chega na alíquota efetiva. Como que é feito esse cálculo? É simples. Pega-se a receita bruta dos últimos 12 meses, pegando a segunda faixa ali como exemplo, podemos pegar os 360 mil, multiplica-se pela alíquota nominal, 11,20%, subtrai-se o valor da parcela a deduzir e divide-se pelo valor de 360 mil novamente. Você chega na sua alíquota efetiva. A mesma forma de tributação, a mesma forma de apuração, você faz no anexo 5. Não tem diferença da forma. O que muda são, como vocês podem notar, as alíquotas nominais que sobem, os valores a deduzir que são inferiores e, por consequência, resulta no fato de que há um aumento efetivo da alíquota para quem está inserido no anexo 5. E só apenas uma observação, na última faixa, aquela que foi criada a partir da Lei Complementar 155, pode dar a impressão de que houve uma redução, porque está vendo? Se você pega a alíquota efetiva lá do anexo 5,
do 4.800.000, ela é menor do que do anexo 6, da faixa 6 é menor do que da faixa 5. O ponto é que o Simples, ele contempla quais tributos? Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, contribuição previdenciária e ISS, ou ICMS. Vamos ter o ISS, que é o que mais aqui é vocês. Quando você vai acima de 3.600.000 por ano, o ISS sai do Simples e a empresa tem que passar a recolher em guia própria ao município. Então, embora ali tenha uma redução, a alíquota efetiva seja menor, a ela teria que se acrescentar 2 a 5% do ISS. Ok? E aqui eu trouxe um exemplo numérico, para a gente entender um pouquinho como é que fez, como é que funciona na verdade. Eu peguei um valor no faturamento mensal de R$30.000. Então, uma receita de R$30.000. E considerando aqui, tanto o anexo 3 quanto o anexo 5. R$30.000, se você tem se se encaixa na faixa até 180.000, o valor da guia de recolhimento que você vai ter que fazer nesse mês, considerando esse faturamento, é de R$1.800 se você tiver no anexo 3 e de R$4.650 no anexo 5. E aí, anexo a anexo, vocês vão vendo que os aumentos são substanciais. E na minha análise, eu pude perceber, até pelos cálculos que eu fiz, que o legislador ele quis abarcar principalmente, quando ele elaborou essa legislação, as duas primeiras faixas, que é onde vocês podem notar que houve o maior incremento de tributação em termos percentuais. Aqui é só uma ideia para entender a comparação de como que o Simples era calculado no passado e como que ela é hoje. No passado ele era de uma forma bastante simples. Você pegava o seu faturamento dos últimos 12 meses, via a faixa de tributação que você estava, aplicava a alíquota correspondente, que já estava constante no anexo 3, e os percentuais efetivos de cada tributo eram distribuídos. Pronto, você ia lá e recolhia a sua guia. Agora não. Agora você tem um procedimento um pouco mais complexo. Você tem que, na verdade, pegar o faturamento dos 12 meses, calcular o fator R, considerando folha de salários e também faturamento dos últimos 12 meses, calcular a alíquota efetiva, que é justamente pegar a receita dos últimos 12 meses, considerar a parcela deduzida e tal, depois de calcular a alíquota efetiva, aplicá-la, calcular, conforme a gente apurou aqui acima, e aí fazer a divisão dos tributos. Percentualmente, cada tributo deve ser dividido para pagamento da guia. Mais uma vez, tentando o seu objetivo, eu desenho aqui uma simulação, considerando uma empresa que tenha tido nos últimos 12 meses uma receita bruta de 370.000, uma despesa com folha de pagamento de 92.500 e uma receita mensal de 30.000. Notem que os dois primeiros itens são correspondentes aos últimos 12 meses. E o terceiro é a receita mensal. Antigamente, como que era feito? Você pegava lá 370.000, estava aqui na terceira faixa, 360.540, aplicava 10,26%. Você já sabia quanto que era a tributação que você tinha. Então, qual que era a sua alíquota efetiva? 10,26%. Ou seja, 30.000 vezes 10,26%, R$3.000, que você depois, pela repartição conforme estava na legislação, você divide o 3.000 nos vários tributos, IRCS, COFINS, PIS, contribuição previdenciária e ISS. Bastante simples. Agora vamos para o mesmo exemplo, as mesmas premissas, só que lei atual. Então você tem uma receita de 370 e uma folha de pagamento de 92. Você divide um pelo outro. Percentual deu 25%. Opa! Percentual abaixo de 28%. Então vai para o anexo 5. Então agora a gente vai para o anexo 5. Verifica a faixa salarial que se está. Está na terceira faixa, de 360 a 720, porque teve 370.000 no ano anterior. Alíquota nominal, 19,5%. Valor a deduzir, 9.900. Então, a partir dessa identificação da faixa e da alíquota, você calcula aquele fator R, que é pegar nada mais do que a receita bruta do ano anterior vezes a alíquota, menos o valor a deduzir, dividido pela receita.
chegou na sua alíquota efetiva, 16,82%. A gente estava falando agora há pouco de 10 e pouco por cento, né? Vocês veem o aumento de 60% basicamente de aumento na alíquota. Então agora a partir daí você aplica a sua alíquota efetiva entre a sua receita do mês, 30 mil de receita, 16,82% de alíquota, chega no valor a recolher de 5 mil reais. Esses 5 mil você divide aqui por... Isso aqui é mais informativo apenas para saber como que é a composição desse simples que você está pagando. Que aqui fala que é 1.200 de imposto de renda, 750 de contribuição social, dividido por imposto. Eu tive o cuidado de verificar se, com essa mudança de alteração na legislação, haveria alguma forma de que vocês passassem a ter uma outra opção de tributação que não suportasse esse aumento absurdo que aconteceu. E qual seria a forma de tributação imediatamente após o simples? É a forma de tributação pelo lucro presumido. O que é o lucro presumido? Você pega a sua receita, no nosso exemplo aqui foi os 30 mil por mês, e sobre essa receita, a legislação determina específicos percentuais de presunção de lucro que você aplica sobre ela. Aplicando sobre ela, você chega na base de cálculo dos tributos. Só que aí você chega em que base de cálculo? Do imposto de renda e da contribuição social. São só dois. Opa, mas os simples tinham mais tributos. Então você tem que apurar outros tributos também. O que eu fiz aqui? Eu fiz um cálculo simulado. O lucro presumido, ele não é calculado mensalmente, ele é calculado trimestralmente. Então, considerando aquela mesma receita de 30 mil reais, eu a considerei para o período de 3 meses. Então, nós temos 90 mil reais. A presunção de lucro para a prestação de serviços é de 32%. Então, você chega numa base de cálculo do tributo de 28.800. E aí você aplica as alíquotas da contribuição social, do imposto de renda e calcula também o PIS e COFINS pela cumulatividade. PIS e COFINS são alíquotas de 0,65% e 3% sobre aqueles 90 mil. Ou seja, a partir do cálculo desses 4 tributos federais, a gente chega no total de 10 mil reais. Quando a gente compara esses 10 mil com os 90 mil, a gente vê que você teve uma alíquota efetiva de tributos federais de 11%. Menor do que aqueles 16,82% que a gente viu. Opa, só que aí está faltando o ISS, que não está abrangido. Então o ISS, regra geral, alíquota de 2%, você soma essa alíquota de 2% aos 11,33% e chega numa alíquota efetiva, considerando tributos federais mais ISS, de 13,33%, que ainda comparada com 16,82% te traz alguma vantagem. Só que aí falta ainda um tributo, que é o quê? A contribuição previdenciária, o INSS. Então, a empresa tem que verificar quanto que vai ser o INSS a ser pago sobre a folha salarial. Se esse INSS for superior a essa diferença, em tese o lucro presumido não é vantajoso. Mas se a empresa, por exemplo, não tem qualquer tipo de profissional, não tem folha salarial e não tem o pagamento por consequência do INSS, o lucro presumido seria uma boa opção, porque você teria uma redução aí. Em termos percentuais é pouco, aliás, em termos nominais é pouco, mas em termos percentuais é substancial. Então, para tentar fechar um pouquinho o raciocínio que eu tive ao longo da minha análise do caso, novamente eu enfatizo que eu acho que o que a autoridade, o que o legislador quis buscar foi aumentar a carga tributária, considerando as faixas de aferição de receita inferiores e que não tem dentro da empresa uma massa salarial efetiva. Para essas empresas, sim, houve um aumento substantivo de carga efetiva e de tributação. Tá? E talvez valeria a pena realmente, se for o caso, analisando sempre caso a caso, porque a nossa tributação é muito específica, mas verificar uma alternativa de migração do simples para uma outra forma de tributação, que seria o lucro presumido.